Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus vai chamar a atenção muito forte no Evangelho para aqueles que não querem escutá-lo e não querem se converter. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o Evangelho de hoje. É melhor prevenir do que esperar situações dramáticas acontecerem conosco, com a família, com a comunidade ou com uma geração. Como diz o Evangelho de hoje, na narrativa de São Lucas, médico de homens e de almas, se preocupa não só com o físico, mas com a alma. E a alma precisa ser revigorada. Para ser revigorada, a alma bebe de uma fonte, a fonte a qual ela foi criada, que é Deus, Jesus Salvador. Por isso que para podermos, de fato, entendermos o sentido desta caminhada paulatina, diariamente, missionariamente, para a felicidade, para sermos bem-aventurados, precisamos ouvir e converter-se. Primeiro escutar. A escuta daquela palavra é que vai nos levar à transformação. Ou não, porque é uma decisão pessoal, social ou coletiva. No caso aqui, Jesus está falando de uma geração, não são poucas pessoas. Então o próprio Jesus, ele chama essa atenção usando duas figuras, a de Jonas e também a de Salomão, para fazer referência à palavra dele e à força desta palavra que transforma. Por isso que Jesus fala desta condenação. Quem vai condenar? A própria pessoa que não quis ouvir o sentido da salvação. Então ela passa a caminhar nessa direção da condenação. Ou seja, eu não quero ser salvo, eu não quero escutar aquela palavra que me leva à salvação, salvação da minha alma. Eu rejeito, eu não quero. Vou me alimentar de outras coisas, que não aquelas que podem me levar à salvação, mas nos dá uma satisfação imediata, temporal. Ora, queridos irmãos e irmãs, nós vimos ontem o Evangelho, nas bodas de Caná, Jesus se alegrando com aquele casal, com aquela família, importante, mas vejam, ali todos perceberam, e foi dito no final do Evangelho, que a glória de Jesus foi manifestada. Vejam, foi manifestada, mas não se tornou indiferente. Logo em seguida diz, todos creram nele. Ou seja, todos deram crédito, acreditaram naquela ação de Jesus. E no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, olha, precisa escutar, depois vocês fazem a opção se vão se transformar, se converter ou não. Por isso que ele dá um exemplo e diz, naquele momento, para aqueles que não querem, que estão tapando os ouvidos e enrijecendo o coração, que pode chegar um coração de pedra. Coração de pedra, ele não sabe amar,
ele não sabe perdoar. Um coração de pedra quer tudo, mas não quer partilhar. Por isso que no evangelho de hoje se fala que Jesus está dizendo que é uma geração de pessoas insensatas que poderiam dar ouvidos, escutar a palavra e não querem. E isso tem um resultado. Jesus fala da condenação. Então, se o exemplo de Salomão, que era dado por Deus a ele essa grande sabedoria, essa rainha veio de longe para contemplar essa sabedoria, e Jonas, que foi chamado para levar um povo à conversão, e assim eles mesmos perceberam que tomaram atitude de se converterem. Veja, Jonas fez a parte dele, mas o importante foi o povo de Nínive que quis realmente se converter. Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo o evangelho. Aqui tem alguém que é muito maior do que Salomão e do que Jonas. Muito maior, que vocês poderiam escutar e não estão escutando. Que vocês poderiam se converter e não estão se convertendo. Jesus está dizendo isso e já não está dizendo isso como final. Ele está dizendo como que há tempo para se converter. Há tempo para escutar a palavra. Não é maravilhoso o evangelho de hoje? Jesus te abençoe. Que nunca que abra os teus ouvidos, o teu coração, a tua mente, para escutar a palavra de Deus. E assim buscar sempre essa transformação, que é sempre estar caminhando junto com Jesus. Parabéns a você e sua família. Felicidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.